Boa tarde, gente. Passando aqui para dar continuidade à nossa disciplina de recuperação, sala de recuperação pós-anestésica. E hoje a gente vai falar de um módulo bem interessante, que é a questão do cuidado imediato. É determinado como pós-operatório todo procedimento realizado pós-cirurgia ou pós-incisão cirúrgica, tá? Tudo isso é determinado pós-operatório. Esse pós-operatório pode ser o pós-operatório imediato, período crítico que se inicia no final da cirurgia e até as primeiras 24 horas. PO imediato, pós-operatório imediato, que é período após as primeiras 24 horas e até completar os 7 dias. E o pós-operatório tardio, que é após os primeiros 7 dias. Serviços de enfermagem no pós-operatório, ou seja, as atribuições de enfermagem nesse pós-operatório, contribui para uma recuperação mais rápida do paciente, que ela se estende desde o tempo em que o paciente transita até o momento da saída do paciente durante a cirurgia. Esse pós-operatório imediato, ele varia entre 24 horas após as cirurgias e 7 dias. E o pós-operatório tardio, ele varia após os 7 dias, tá? Após os 7 dias de alta hospitalar. A importância dos cuidados de enfermagem no pós-operatório, no pós-cirúrgico. Nós temos vários procedimentos que podem ser realizados no pós-operatório, como equilíbrio do organismo, que é a homeostasia. Isso quer dizer que pode afetar o equilíbrio humano do corpo, principalmente quando se trata de uma cirurgia vascular. Quando se fala de uma cirurgia vascular, essa cirurgia vascular está muito relacionada ao retorno desse fluxo sanguíneo, ou seja, como que esse fluxo sanguíneo vai retornar para o paciente, como que funciona esse fluxo agora depois de uma amputação de um determinado membro, tá? O equilíbrio eletrolítico, que é o equilíbrio do nosso corpo, tudo que entra de líquido e tudo que sai de líquido do nosso corpo. Isso aí também é chamado de equilíbrio eletrolítico, tá? Também é possível alterar os sinais vitais e a temperatura do corpo, o que forma os cuidados de enfermagem no pós-cirúrgicos cruciais para uma boa recuperação do paciente. Esses cuidados de pós-enfermagem, eles estão muito relacionados ao cuidado do curativo, ao cuidado da incisão, ao cuidado desse balanço eletrolítico desse paciente. Então, tudo isso está muito relacionado aos cuidados de enfermagem. Os cuidados de enfermagem no pós-operatório são indicados para diferentes tipos de cirurgia. Aqui ele fala cirurgia ortopédica. As cirurgias ortopédicas, elas têm uma incisão um pouco maior. A durabilidade dos pontos também varia. O médico pode pedir ser retirado de ponto em até 21 dias, tá? As cirurgias neurológicas, a gente tem uma grave, que é a avaliação neurológica, retorno da consciência, das atividades motoras, das atividades psicomotoras. As cirurgias cardíacas, a gente tem um processo de reabilitação muito lento e gradativo, devido ao fluxo sanguíneo, abertura do tórax, tá? As cirurgias oncológicas, porque na cirurgia oncológica a gente tem dois problemas. O problema da retirada ou extirpação desse membro e também da reabilitação desse paciente. O pós-operatório das cirurgias oncológicas geralmente estão relacionados à a radioterapia e a quimioterapia nos procedimentos oncológicos, tá? Então, a gente tem esses procedimentos oncológicos vinculados a esses dois, a onco e a radioterapia. A cirurgia ginecológica. A cirurgia ginecológica é a que tem menos gravidade, né? Se não for uma cirurgia que tem uma preposição de uma hemorragia, né? Uma hemorragia anterior. E a cirurgia de estética. Apesar de não ter uma finalidade curativa, as cirurgias de estética são aquelas que representam maior gravidade, devido ao tempo que o paciente fica desacordado, pelo processo de intubação, pelo processo de drenagem, quando você faz uma cirurgia de lipoaspiração, pelo processo de uma plástica, de uma reconstrução de um determinado órgão. Acompanhamento das reações. A gente tem que entender primeiro o que é uma reação esperada de uma cirurgia e o que é uma reação não esperada. Calafrios é uma reação esperada, tremores é uma reação esperada, sensação de muito frio é uma reação esperada, sensação de muito calor
esse problema de termorregulação é uma sensação esperada, então logo após a cirurgia o paciente pode apresentar algumas reações que são esperadas e outras reações que não são esperadas. A gente tem que monitorar os sinais vitais, né? Outro benefício da enfermagem é ter um profissional que possa monitorar com precisão esses sinais vitais, porque a mensuração desses sinais vitais é muito importante. O paciente pode ter uma queda do pico hipertensivo ou pode ter um aumento desse pico hipertensivo bruscamente. Muito cuidado com as sondas, com a passagem de sondas, de catéteres, tá? Alguns são mais delicados do que outros catéteres, eles têm uma gravidade maior na hora da administração e da mensuração desse catéter. Atuação de enfermagem. No campo da atuação do enfermeiro, as doenças cardíacas, correspondem a importante demanda de cuidados, justificando um olhar sistematizado para esse grupo de agravos. As perspectivas da integralidade da ação. Segundo a portaria 1169, de 15 de junho de 2004, inclui a Atenção Nacional de Cardiologia Alta Complexidade, tá? Um dos seus princípios de atender integralmente os portadores de patologias cardiovasculares do Sistema Único de Saúde. Essa portaria de 2004, ela fala sobre tudo, sobre reabilitação, sobre válvula, sobre stent, que é uma molinha que a gente coloca para abrir o fluxo. Ela fala sobre todo esse processo, sobre o cateterismo, que tem que ser custeado 100% pelo Sistema Único de Saúde. A rotina do pós-operatório é uma avaliação contínua do paciente. Primeiro são as horas de avaliação, quanto mais cedo esse paciente for reavaliado, melhor é o estado desse paciente. Vai avaliar o nível de consciência, a função respiratória, renal e essa função de retenção de líquido. A gente pode realizar banho no leito, nem sempre o paciente tem uma disponibilidade ou uma indicação de deambulação. Realizar a troca diária de curativo. Essa troca diária ela pode ser realizada até 2-3 vezes por dia, dependendo da prescrição médica. Em algumas cirurgias, como as cirurgias de amputação de membro, a gente não troca o curativo nas primeiras 12 horas, tá? Por uma questão de circulação e o monitoramento dessas complicações. O pós-operatório imediato é a transferência do paciente da sala de recuperação pós-anestésico, teve um erro aqui, para a enfermaria. Esse paciente não é a chegada dele na sala de recuperação, a chegada dele é no pós-operatório imediato. No pós-operatório imediato, esse paciente vai ser transportado da sala de recuperação pós-anestésica para a enfermaria. Você vai entregar o paciente junto com os sinais vitais, junto com o exame, junto com tudo que aconteceu na história desse paciente, passar o paciente para a enfermaria. O que é passar esse paciente para a enfermaria? É o que aconteceu, se teve uma intercorrência, se não teve, se a cirurgia foi bem, se ele teve uma queda de sinais vitais, um aumento, como que funcionou, se teve muita hemorragia, se não teve, se teve alguma intercorrência durante esse procedimento, tá? E planejamento da assistência. Esse planejamento da assistência é o que vai ser feito lá na enfermaria, nesse pós-operatório imediato. Aqui a gente tem transferência do paciente para a sala de recuperação pós-anestésico. De enfermeira para enfermeira. A gente não adianta só mandar o paciente, tem que ligar lá na unidade para saber se a unidade que vai receber esse paciente está preparado para receber. Outra coisa, é muito claro passar para o seu colega do plantão que vai receber o paciente do que esse paciente precisa. Se ele precisa de uma bomba de infusão, se ele precisa de uma alimentação diferente. Tudo que tiver prescrito lá tem que ser repassado. Se ele tem que elevar os membros, tem que abaixar os membros, tem que suspender o tórax. Todos os cuidados que foram passados para você na RPA tem que ser passados para esse paciente lá na enfermaria. Quando a gente recebe o paciente, a gente transfere ele da maca para o leito, né? Geralmente nos lençóis, tá? Acomodação do paciente, se ele vai ficar semi-Fowler, se é semi-sentado para evitar hipotermia, tá? O posicionamento de soros, drenos, catéteres, comadres, papagaios, o que o paciente precisar para ele consiga passar por esse pós-operatório. Obtenção de informações da cirurgia, se teve uma anestesia complicada, se não, se teve alguma evolução fisiológica que piorou o quadro desse paciente, tá? Avaliação do PAC.
do paciente. Avaliação dos sinais vitais mediante os parâmetros pré, trans e pós-operatório, como ele estava antes da cirurgia, durante a cirurgia e depois da cirurgia. Respiração, se está oxigenando bem. Circulação, principalmente coloração das extremidades, lábios, pontinhas dos dedos, tanto dos membros superiores como dos membros inferiores. Avaliação do nível de consciência, localização no tempo, no espaço e se o paciente consegue se movimentar ou não. Drenagens de permeabilidade, quantidade e curativo do dreno. A infusão venosa, tipo, volume, gotejamento e punção. Se a ferida cirúrgica, a localização, a quantidade de vezes que tem que trocar o curativo, se tem secreção ou não, se tem dreno ou não, correto? Conforto, né? Dor, posição do corpo, estado psicológico, agitação e apatia. O uso do aparelho específico, como bomba de gotejamento, a gente tem que saber se o paciente precisa, né? Se ele vai precisar de exames como eletrocardiogramas, tomografias, ressonâncias, exames laboratoriais, tudo isso tem que ser programado. O planejamento da assistência do paciente segundo as prioridades. A nossa prioridade é saber qual é a condição desse paciente, como que esse paciente veio da RPA para a sala para a enfermaria. Como que está a condição desse paciente, qual o planejamento que a gente tem para as ações, trocas de curativo, exames que vão ser realizados, balanço hídrico, sondas, drenos, catéteres, como que vai ser esse pós-operatório imediato lá na enfermaria. O pós-operatório imediato, a finalidade é prevenir complicações, favorecer a recuperação rápida do paciente. Quanto mais rápido esse paciente ir embora, quanto mais rápido ele tiver alta, mais rápido ele se recupera, vai abrir uma vaga para outra pessoa e você vai ter certeza que o seu dever foi cumprido. Restauração dos sistemas orgânicos, né? Que são a restauração das necessidades fisiológicas e as possíveis complicações. Claro que a gente pode ter muito paciente que evolui de um pós-operatório imediato para uma sepse, por exemplo, né? Pode evoluir sim para uma septicemia. A restauração das funções fisiológicas e patológicas após a cirurgia. Entre as primeiras 24 horas a 48 horas, dependendo do sangramento da cirurgia, você já consegue ter uma reposição das perdas sanguíneas, tá? Enquanto o paciente estiver em jejum, essa via pode ser feita através de endovenose, tá? Pelo menos diurese de pelo menos a cada 30 minutos. Desculpa, 30 ml por hora. A restauração da temperatura corpórea. Na primeira hora, a tendência é ficar menor que 36. Depois a gente ter essa temperatura de uma forma normalizada, de uma forma equilibrada, que vale entre 36 a 37,8. A restauração do equilíbrio nutricional desse paciente. A ingesta por via oral depende do tipo de cirurgia, de anestesia, da consciência, da ausência de náusea e vômitos, tá? Se o paciente tem muita náusea e vômito, a gente não vai administrar medicamentos de forma oral, tá? Reinício gradativo da dieta. A gente começa com a dieta líquida, depois começa com a dieta pastosa, depois começa com a dieta normal, que é a dieta livre. De 2 a 4 dias depois do pós-operatório, tá? Às vezes o paciente tem sim uma queda de apetite nesse pós-operatório imediato. Se possível a gente alimentar o paciente pela via oral, ele vai ter que ser alimentado por sonda, ou sonda nasogástrica ou sonda nasointeral, tá? A do nariz para a boca a do nariz para o estômago ou a do nariz para o intestino delgado. Importante, controle da aceitação, velocidade de infusão, complicações, peso, higiene oral e qualidade de alimentação. A sonda, nós temos um problema muito sério com a sonda, que são todos esses problemas aqui que a gente viu. A gente não pode simplesmente injetar o alimento no paciente. Não, a gente não pode simplesmente injetar o alimento. Injetar o alimento não pode, tá? A gente tem que ver se o paciente, através dos movimentos peristálticos, consegue absorver esse alimento, mesmo que seja através de sonda. Muita complicação com a higiene da cavidade oral, mesmo que o paciente esteja inconsciente, tá? Mesmo que ele esteja se alimentando por sonda, a nossa boca possui uma quantidade imensa de micro-organismos. A qualidade dessa alimentação, né, se é realmente a alimentação que está prescrita, e muito da administração. Quem administra alimento no paciente é o técnico, não é o acompanhante.
é relacionado à micção espontânea, que é a urina, né? A liberação da urina. Muitas pessoas têm dificuldade de reter líquido devido à anestesia raquipedural, como a bexiga é um músculo, né? Ela também vai ficar com um pouco de dificuldade, principalmente nas cirurgias urológicas, ginecológicas e abdominais. Quando o paciente coloca uma sonda, o teu corpo é muito inteligente. Aí não precisa fazer esforço para fazer xixi. Tem uma sonda aqui, né? Eu vou urinar para essa sonda. Quando retira a sonda, é como se a bexiga tivesse um bloqueio. Muita gente desenvolve o bexigoma, que é o acúmulo de xixi na bexiga, o acúmulo de urina na bexiga. De 6 a 8 horas no pós-operatório imediato, pode ocorrer a retenção por conta do estresse cirúrgico na bexiga. Só que o ideal é que depois dessa urina comece a liberar normalmente. Existem algumas técnicas que ajudam, como compressa morna. O morno, ele vasodilata, então ele aumenta o calibre, facilitando a passagem da urina. Sons como ligar a torneira, deixar o paciente à vontade, sentadinho no banheiro, no vaso, abrir as portas, para que ele consiga, né, fazer essa liberação. Restauração da função intestinal. Depende do preparo intestinal, do pré-operatório, muito, da ingesta de água, da manipulação intestinal da cirurgia e do retorno da ingesta por via oral. Alguns pacientes ficam com restrição de dieta por via oral dias, semanas, meses, tá? Então, essa dificuldade dessa ingesta por via oral vai sim fazer com que o sistema entre em colapso, principalmente o sistema digestivo, tá? Então, se você não tem nenhuma restrição, quanto mais você anda, mais você deambula, mais você consegue melhorar essa função do sistema intestinal. A cicatrização da ferida pode demorar mais dias, semanas e até meses, dependendo se você não tiver nenhum processo infeccioso na cirurgia. O curativo cirúrgico só pode ser retirado após as primeiras 24 horas após a cirurgia. Então, se você fez uma cirurgia hoje de 12 horas, você pode retirar o curativo às 12 horas seguintes, o que não impede o banho, movimentação e deambulação. Você pode movimentar, banhar e deambular normal. Caso deva permanecer ocluído, né, porque a secreção, o drênus é alguma coisa nesse sentido, o curativo deve ser trocado sempre que sujo. Então, quando o curativo é muito secretivo, não existe uma quantidade de dias para que esse curativo possa ser trocado. Esse curativo tem que ser trocado a cada necessidade. A ferida deve ser avaliada diariamente para ver a progressão ou a regressão dessa cicatrização. Nos pontos de sondas e dreno, o curativo diário, avaliar a presença de secreção, tá? Atentar para as úlceras de pressão e de integridade de mucosa, que são as úlceras de pressão ou ulcerativas. A restauração da mobilidade física, o repouso absoluto ou relativo. A deambulação deve acontecer de 24 a 72 horas, né, dependendo da localização da ferida, principalmente se for amputação de membro, a deambulação não é indicada. Tem que ver como que está o sistema cardiovascular, neuromotor. Quanto mais precoce se favorecer a restauração desses sistemas, melhor. O que a gente não impede de fazer curativo, sistema de drenagem, entre outros. Atentar para fadiga, né, que é o cansaço, a astenia, tontura, quando o paciente sempre ele se levanta, ele fica um pouco tonto. Deambulação precoce reduz o indício de incidência de complicações como pneumonia, desconforto gastrointestinal e os problemas circulatórios. Eu acho que não foi uma boa ideia a gente virar o colchão e o paciente juntos de uma só vez, tá vendo? Aqui é 2 técnicos tentando, acho que dar um banho no paciente, trocar o colchão, viraram junto o paciente e o colchão. Olha o outro. Já faz 3 horas que o senhor operou, vamos manter essas pernas em movimento. Nem sempre a deambulação precoce não quer dizer horas após a cirurgia, pelo menos 24 horas após a cirurgia, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação, principalmente se for amputação, por favor. Restaurando o equilíbrio emocional e cognitivo. Esse equilíbrio emocional e cognitivo é uma peça muito importante. Por que é uma peça tão importante? Porque você tem
você se vê muito bonita, usando 38, linda, cabelo maquiado, escovado, unha. De repente você faz uma cirurgia de urgência e emergência, perde uma grande quantidade de fluido corporal e se vê branca da cor de um papel deitado numa cama. A primeira hora do paciente prostrado, ele fica desatento, em fadiga, ele fica assim meio aéreo, fora do ambiente. Em geral, depois das 24 horas, o paciente recupera a cognição e o interesse pelo ambiente, dependendo da cirurgia. Dependendo do resultado da cirurgia, pode desenvolver medo e ansiedade, principalmente se for as cirurgias de extirpação de mama. Essas cirurgias de extirpação de mama são as cirurgias que têm mais problemas relacionados ao medo e ansiedade. Então, quanto mais a autoestima do paciente está bem, mais o paciente se sente bem, mais ele se recupera logo. Então, vamos pintar os cabelos, ajudar o paciente a tomar banho, escovar os dentes, se passar um batom para que ele se sinta mais bonito. As complicações do pós-operatório imediato e tardio podem surgir nas primeiras 24 horas ou vários dias depois da cirurgia, como são essas complicações? Infecção no sítio cirúrgico, eles podem ter problemas de cicatrização, eles podem ter aderência, que é quando a gente tem uma parte aderida à outra da cirurgia. As complicações retardam a recuperação fisiológica, afetando os resultados da cirurgia. Existem alguns tipos de choque, que são os choques que mais acontecem em cirurgia, que é o choque hipovolêmico, que é quando a gente tem uma grande perda de sangue no paciente, ou através de hemorragia, ou de um trauma, ou de uma infusão inadequada, ou de diarreia, o paciente fica bem desidratado. Pele fria, flácida, respiração acelerada, cianose, que é quando os lábios ficam roxos, pontinha dos dedos, tá? Ele tá muito desidratado, ele não consegue fazer xixi, tá? O choque séptico, que é quando causado por uma infecção generalizada. Você tinha uma infecção em determinado lugar, e esse choque séptico é quando você tem uma infecção que se alojou em todo o restante do seu corpo. As ações são monitoramento dos sinais vitais do paciente, diurese, posicionamento no leito, membros inferiores elevados, entre outros. Hemorragia. A hemorragia tem de causas secundárias, que são, se você tem um paciente que deu hemorragia, você vai fazer o afrouxamento da estrutura por infecção, sinais e sintomas, agitação, pele fria e úmida, taquicardia. Ações como posicionamento, choque de infusão de líquidos, monitoramento de sinais vitais e diurese. A dor, algumas literaturas consideram ela como o quinto sinal vital, né, do paciente. E a gente tem, além da dor, no pós-operatório imediato, também no pós-operatório imediato. Curativos muito apertados, muita tosse, movimentação da imobilização, causa distensão abdominal, que é a barriga cheia de gases, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação à localização, duração, tolerância e significado da experiência prévia. A gente vai usar analgesia, imobilizar o paciente, estimulação cutânea, né, e o relaxamento. Já pensou? O paciente está lá, deitado com uma laparotomia, o abdômen todo cheio de ponto. Ele dá uma tossida dessa daí, os pontos dele vão parar lá na China. Retenção urinária. Muito, quando a gente já vai falar, tem muitos pacientes que têm esse problema de relação urinária devido ao espasmo do esfíncterzinho da bexiga, causado pela anestesia, que dá o bexigome. O paciente fica com muita dor, porque ele não consegue eliminar a urina. Então, é muito comum a gente usar esses métodos, bolsa de água morna, vai no banheiro fazer xixi, estimular, ligar a torneira, ligar o chuveiro. Se não der certo, pode fazer uma sonda vesical de demora para eliminar a urina que tem dentro e estimular o paciente a fazer xixi sozinho, sem estímulos de sonda, entre outros. Essa retenção urinária causa, sim, uma infecção urinária. O paciente vai ter febre, disúria, que é dor urinária, hematúria, sangue presente na urina. Tudo isso é ocasionado pela retenção urinária que esse paciente teve. Finalizando, a nossa atividade está prevista para ser entregue dia 26/6/2020
Eu quero 10 tipos de cuidado. Pode ser em qualquer pós-operatório. Imediato, imediato ou tardio. Na cirurgia cardíaca, cirurgia ortopédica, cirurgia geral ou cirurgia pediátrica. Eu mandei para vocês o material de apoio em forma de texto e anexo. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no PV. Beijos para vocês e bom final de semana.